Olá! Hoje nós iremos apresentar para vocês a nossa proposta de projeto gráfico para a matéria de História da Arte Contemporânea. O nosso tema busca abordar como o neoexpressionismo está vinculado com a figura feminina na indústria do K-pop. Todo o trabalho foi realizado por mim, Luciana, juntamente com a minha colega Júlia Fernandes, a partir de orientações fornecidas pela nossa professora Ana Lúcia Beck. Para o desenvolvimento desse trabalho, decidimos trabalhar com o neoexpressionismo, um dos principais movimentos artísticos do pós-modernismo da década de 1980, surgindo da insatisfação com as correntes implementadas pela arte modernista, em que os artistas trabalhavam com abordagem cerebral vinculada à abstração purista. Os neoexpressionistas exploravam a ironização das normas, aderindo à influências de movimentos anteriores como o pós-impressionismo, o expressionismo abstrato e a pop art. Utilizavam da retomada da pintura e o prestígio por tudo aquilo que havia sido deixado de lado. Desafiavam romper com o tradicionalismo imposto pelas autoridades da época, assumindo uma clara postura anti-ideológica e crítica dos processos consumistas da comunicação em massa. Dentro dessa linha de pensamento, escolhemos Barbara Kruger. A artista nasceu em Newark, Nova Jersey, em 1945. Sua atuação no design gráfico no ramo editorial permitiu explorar sua relação com a poesia e o entusiasmo da palavra, o que impactou seu estilo, constituído por fotos em preto e branco, uso de linguagem publicitária de forma sarcástica e uso da família tipográfica futura e helvética em seu característico contraste de branco e vermelho, que singulariza seu trabalho. De acordo com Kruger, quando o material gráfico era removido de seu contexto original e reproduzido com novos elementos, ele estaria aberto a receber novas interpretações. Cerejo 2021 aponta a consciência de Kruger sobre o sistema que se insere e os efeitos que isso obtém sobre seu trabalho, quando diz: não sendo possível eliminar os resultados que se critica, demonstra não compactuar com os mesmos. Ou seja, embora as obras da artista ainda estejam escritas no modelo capitalista e consumista que é alvo de suas críticas, essa busca reverter o discurso que é propagado nas mídias. Um exemplo disso está na obra Not Stupid Enough, de 1997, onde trabalha a imagem de Marilyn Monroe. Vista repetidamente nas obras de Andy Warhol, sua construção da ligação entre consumo e mídia era feita pela repetição e alternância de cores, o que fazia com que seu caráter crítico acabasse se perdendo em meio à própria reprodução. Já na peça de Kruger, é perceptível o cuidado que essa tem para que o trabalho não se torne uma corroboração com o discurso que impõe o olhar masculino sobre a mulher, ao abordar a imagem da atriz de forma direta, acompanhada de forma irônica dos dizeres repetidamente usados pela mídia para descrevê-la. Assim como acontece em outros países do leste europeu, a construção de gênero na Coreia e os papéis atrelados a esse são conectados à influência do confucionismo. Embora historicamente essa linha de pensamento não apresente de forma explícita nenhuma passagem que suporte abertamente a opressão feminina, a própria negligência de Confúcio em relação ao papel da mulher na sociedade abriu o caminho para que essa fosse colocada em uma classe hierarquicamente inferior, o que, segundo Batista, 2017, subjuga a mulher, a seus pais durante a infância, os maridos durante o casamento e os filhos durante a viuvez. Entretanto, é válido ressaltar que, quando examinados adjacentamente, os valores centrais do confucionismo e do feminismo não são mutuamente incompatíveis. Por isso, é possível pensar no caminho para reconciliar discrepâncias com base na forma como foi historicamente ensinado. Contudo, ainda não é a realidade na Coreia do Sul, e segundo dados de 2019, 58,6% dos homens na casa dos 20 dizem se opor fortemente ao feminismo. Se tratando da indústria do K-pop, é impossível descartar seu papel no contexto da sociedade coreana de amplificar a perpetuação de gênero através da comercialização da figura dos idols, projetado principalmente na figura das mulheres e nas expectativas existentes sobre elas. Agora nós iremos seguir explicando sobre a figura feminina na indústria do K-pop. O Korean Pop é um gênero musical originado na Coreia do Sul por volta da década de 90. Tal gênero combina diversos estilos musicais como pop, hip hop, rap e etc. A música pop sul-coreana é mais difundida por meio de grandes formações de grupos criados estrategicamente por corporações da indústria do entretenimento e que possui como principal objetivo criar uma forte imagem e conceito vinculada a cada integrante, com o propósito de se obter uma maior popularidade e difusão comercial do mesmo. Recentemente, com o surgimento do YouTube, houve uma grande explosão do consumo do K-pop, deixando-se de atingir somente uma escala de mercado asiático e sim expandindo-se mundialmente. Desde 2018, as reproduções relacionadas ao gênero do K-pop na plataforma de música Spotify aumentaram em cerca de 230% globalmente,
resultando em um total de quase 8 bilhões de streams por mês em todo o mundo. Somente de janeiro a agosto de 2022 no Brasil, a playlist K-Pop On teve um aumento de 36% na plataforma, somando mais de 11 milhões de streams neste mesmo período. Um dos aspectos mais notáveis nessa indústria é a diferenciação de gênero nas formações de grupo. Raros são os grupos que possuem pessoas do gênero feminino e masculino, conhecidos pelo termo co-eds. Geralmente é se dividido em girl groups, são grupos formados somente com integrantes femininas, e boy groups, grupos formados somente com integrantes masculinos. E apesar de performarem o mesmo gênero musical, as normas impostas sobre cada um são extremamente diferenciadas. Em relação aos grupos femininos, é notável a influência direta de comportamentos estereotipados, destinados ao que seria a figura feminina em uma sociedade patriarcal sul-coreana. Em sua tese, publicada em 2018, Como as mulheres são retratadas nos videoclipes de K-pop, um exemplo de como o gênero é constituído na mídia, a autora Abrahamson constata que existem dois padrões de comportamentos entre as K-idols, sendo eles o cut, que é traduzido para fofo, onde as mulheres são impostas a seguir um comportamento vinculado à fragilidade, sensibilidade e muitas vezes infantilizadas, perpetuando uma visão da mulher enquanto ser vulnerável e dependente da aceitação masculina. Esse determinado comportamento deixa esses indivíduos em um lugar de maior vulnerabilidade a abusos e violações do público consumidor. Em contrapartida, se há o estilo sexy, em que as gravadoras constantemente buscam explorar uma hipersexualização das idols, sendo em aspectos visuais, como em conotações sexuais implícitas em suas músicas e coreografias. Esse subgênero se abastece diretamente do apelo masculino, causando inúmeras consequências na vida dessas celebridades, sendo submetidas ao excessivo assédio em público, filmagens moca, que nada mais são gravações ilegais realizadas por câmeras escondidas e além de serem subjugadas e estereotipadas como impuras na sociedade sul-coreana. Outro ponto que a autora considera válido ressaltar é que as músicas produzidas diretamente para girl groups possuem somente questões relativas à aparência e a relacionamentos, e em especial relacionamentos com homens, e que além disso há grandes esforços dessas empresas em vigiar e delimitar a vida pessoal dessas idols, não as deixando comentar determinados assuntos ou possuírem relacionamentos amorosos, visto que isso as tornaria menos puras e acessíveis romanticamente, o que levaria à rejeição do público consumidor. A problemática que surge da propagação do gênero feminino apenas como comportamentos sexuais ou fofos é da limitação da representação feminina e a reprodução desta ao grande público consumidor, que ultrapassa as fronteiras da Coreia do Sul. Um dos maiores nomes da quarta geração e responsável por um dos comebacks mais bem-sucedidos do atual cenário do K-pop, o G-Idol, grupo feminino formado pela Cube Entretenimento em 2018, alcançou o topo das paradas musicais com Tomboy e o seu mais novo recente lançamento Nude. Músicas que possuem diversas críticas sociais ao comportamento da indústria do entretenimento, ressaltando pautas feministas relacionadas à liberdade de expressão e complexidade feminina, quebrando assim a idealização de estereótipos vinculados com o pensamento patriarcal. I'm fucking tomboy. Lançado em 2022, o mais novo EP, I Love, do grupo feminino, traz consigo a música título Nude, que expressa um indivíduo sem decoração, comparando-o explicitamente com a palavra nu. Pela letra de determinada faixa explorar o sarcasmo e o tabu vinculado à nudez, tal composição acabou se tornando um dos assuntos mais comentados pela mídia sul-coreana, abrindo debates acerca das perspectivas pervertidas sobre os corpos femininos despidos e explorando questionamentos vinculados à erotização não somente dessas figuras públicas, mas também de toda a sociedade feminina.
impacto e repercussão positiva da faixa nude atingirem várias questões sociais atuais, como a dificultação ao acesso a conteúdo adulto e legal em sites de buscas coreanos, uma vez em que os termos ligados à nudez agora apresentam conteúdos relacionados à nova música do girl group. Assim, pode-se dizer que a escolha da artista não expressionista Barbara Kruger foi realizada tanto pelo seu posicionamento quanto mulher e feminista, quanto pela sua característica de utilizar imagens da grande massa para criticar o consumismo e os papéis de gênero impostos na sociedade. Além de seu compromisso por buscar que, ao fazê-lo, utilizando imaginário publicitário, as composições gráficas não tenham seu significado deturpado ou confundido com a mera reprodução daquilo que critica. Assim, uma vez que procura-se por meio desse trabalho destacar o caráter crítico e irônico na forma como o mini-álbum In Love, e em especial a faixa Nude, representam a relação do grupo de idol com sua representação midiática com mulheres na indústria da K-pop, procura-se fazer um alinhamento da mensagem reforçada pelos seus integrantes com a forma como o produto é comercializado, uma vez que esse não deixa claro seu potencial reflexivo. Objetiva-se, então, criar uma identidade visual para a faixa que seja coerente com seu conceito. Por fim, a nossa proposta gráfica consiste em produzir um redesign do mini-álbum I Love, inspirado nas produções neo-expressionistas de Barbara Kruger, quanto à utilização de elementos da cultura pop e da publicidade, vinculando-se ao uso de técnicas de sobreposição e intervenções textuais, para transmitir visualmente a satirização dos estereótipos ligados à figura feminina e abordar de maneira crítica a forma de como a imagem feminina é comercializada no K-pop, além de trazer visualmente um destaque pela forma quanto a palavra nu, que aparece de forma censurada no título da faixa principal, trazendo à tona o tabu envolto no tema. Então é isso, gente. Muito obrigada pela sua atenção e fique com o produto final.